A Polícia Federal já estava de olho nessa facção criminosa desde o ano passado. Esse plano já era arquitetado já há algum tempo. Só que o senador Sérgio Moro, ele foi avisado de que estava sendo monitorado por membros dessa facção criminosa em janeiro, época em que ele pediu ajuda daqui do Congresso Nacional para conseguir escolta, inclusive da Polícia Legislativa. Então, a segurança dele foi reforçada desde janeiro e ele já sabia que estava sendo monitorado. Inclusive, a segurança foi reforçada não só aqui em Brasília, mas também em Curitiba, lá no estado do Paraná, o estado que ele representa aqui no Senado Federal. De acordo com as investigações da PF, estavam na mira desse grupo criminoso várias autoridades, entre elas o próprio ex-ministro e senador da República, Sérgio Moro, a esposa dele, a deputada federal Rosângela Moro, mas também um promotor de justiça do estado de São Paulo, Lincoln Gaquia, além de policiais federais e outros agentes das forças de segurança. Todas essas pessoas estavam na mira dessa facção criminosa. E o que essas pessoas têm em comum? Elas estavam desenvolvendo projetos ou mesmo operações sob sigilo contra esse grupo criminoso. Inclusive, Lincoln Gaquia, que é o promotor de justiça, desde os anos 2000, ele trabalhava contra essa facção criminosa lá do estado de São Paulo. O ex-ministro da Justiça e senador da República, Sérgio Moro, concedeu uma coletiva de imprensa agora há pouco e disse que ele era alvo desses criminosos, porque durante o momento em que ele foi ministro da Justiça, durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele cuidou de transferência dos chefes dessa organização criminosa, entre elas o Marcola, Marcos Williams Herbas Camacho. Então, justamente por isolar esses líderes dessas facções criminosas, ele acabou sofrendo esse tipo de retaliação e estava na mira desses criminosos. Não só ele, mas também toda a família, inclusive a deputada federal Rosângela Moro. Sérgio Moro subiu agora há pouco à tribuna do plenário do Senado Federal, onde a gente fala ao vivo nesse momento, e apresentou um projeto de lei. Nesse projeto, ele quer punir pessoas que planejam ataques contra autoridades. Atualmente não há esse tipo de tipificação no Código Penal. Inclusive, os membros dessa facção que foram presos hoje, eles não podem responder por planejar esse ataque contra essas autoridades. E o projeto de lei apresentado por Sérgio Moro quer justamente trazer esse tipo de tipificação no Código Penal. Vamos ouvir o que disse Sérgio Moro em coletiva de imprensa agora há pouco aqui no Senado. O projeto é uma retomada do trabalho que eu tive como juiz. Tive vários processos envolvendo corrupção, mas também contra o crime organizado. E esse projeto, ele, primeiro, deixa claro na legislação que policiais ameaçados pelo crime organizado têm direito à proteção. Nós temos uma lacuna, uma falta de clareza na legislação quanto a isso. 2, motivado por conversas com magistrados que se envolveram no combate ao crime organizado e promotores, há uma reclamação de que a proteção, ela apenas se estende ao período em atividade. E imaginem vocês um promotor que dedicou a sua vida ao combate ao crime organizado, que no dia seguinte a aposentadoria perde qualquer espécie de proteção. Bom, então está aí a fala do ex-ministro e atual senador da República, Sérgio Moro, se direcionando também a fala dele a Lincoln Gaquia, que é o promotor de justiça. Esse projeto de lei quer, inclusive, proteger os promotores de justiça que lutam contra as organizações criminosas. Então, a gente já viu aí uma reação imediata do ex-ministro Sérgio Moro e, claro, que também houve uma reação do governo federal. Em um evento na cidade de São Paulo, o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, também falou sobre o assunto. Ele disse que essa foi uma clara tentativa de intimidação contra todas essas pessoas que eram alvo desses criminosos. Disse ainda que é obrigação da Polícia Federal proteger as autoridades, inclusive as autoridades que ele chamou de adversárias. Vamos ouvir o que disse Flávio Dino em coletiva de imprensa. Nós tivemos há algum tempo a referência, a informação de que um agrupamento criminoso, uma organização criminosa, visava planejar e executar
evitar atentados violentos contra várias autoridades. Esta foi a razão pela qual determinei há aproximadamente 45 dias atrás, quando eu fui procurado pelo presidente do Senado, que a Polícia Federal estivesse acompanhando esses eventos ou essas possibilidades ou esses indícios. Ao longo do trabalho da Polícia Federal, um trabalho sério que eu quero mais uma vez homenagear, houve a identificação de que esses indícios eram consistentes, por intermédio de vários procedimentos de investigação efetuados pela Polícia Federal, que obviamente nesse momento não podem ser revelados. Bom, claro que toda essa operação deflagrada pela Polícia Federal mobilizou um forte esquema de segurança de todas as vítimas que estavam listadas, né? Todas essas pessoas que eram alvo desses criminosos. Foram ao todo cumpridos 24 mandados de busca e apreensão, outros 11 de prisão, 9 pessoas foram presas até o momento. Esses mandados foram cumpridos em São Paulo, aqui no Distrito Federal, em Rondônia, também no Paraná e, salvo engano, em Goiás também. Inclusive, a gente tem até imagens aí de um dos cativeiros pelo qual, um dos locais onde esses criminosos estavam. A polícia acredita que esse seria o local onde os criminosos iriam manter o ex-ministro e senador Sérgio Moro com toda a família dele em cativeiro. O que está sendo investigado agora é o crime de tentativa de homicídio e também extorsão mediante sequestro. A gente vai continuar nesse caso, viu? Volto com vocês. Uma operação gigantesca, né, Igor? E claro que esse assunto ia acabar respingando no governo Lula, como acabou, muito por conta daquela declaração dele de ontem, né, durante um programa ao vivo, falando que enquanto ele estava preso, a intenção dele, até um palavrão que a gente não pode repetir por aqui, em relação a Sérgio Moro, a oposição se aproveitou muito disso para criar teorias aí de ligação entre Lula, PCC e esses ataques aí que a Polícia Federal acabou descobrindo. Isso, Rose. Agora vem a polêmica dos bastidores da política, né? Claro que a oposição usou a fala de ontem do presidente Lula. Ele concedeu uma entrevista a um portal, né, um veículo de comunicação. Como você disse, ele falou um palavrão mencionando o ex-ministro Sérgio Moro. Lula, na verdade, parafraseando o que ele disse, foi que quando ele esteve preso em Curitiba, a mando de Sérgio Moro, quando ele era juiz federal, ele queria se vingar de Sérgio Moro enquanto estava na prisão, né, lá em Curitiba. Claro que esse assunto, essa fala, já tinha repercutido negativamente ontem entre a oposição, e depois que esse caso, essa operação da Polícia Federal veio à tona, o caso ficou ainda mais quente. A oposição, inclusive, quer protocolar um pedido de impeachment contra o presidente Lula, porque disse que essa fala dele é uma clara tentativa de incitar o ódio contra o ex-juiz, ex-ministro, atual senador Sérgio Moro. Inclusive, alguns deputados, eu listo até a deputada Sônia Wayampi, acabou de emitir uma nota dizendo que Lula pode sim ser responsabilizado, e parafraseando o que ela disse, ela falou que Lula pode ter alguma ligação com essas tentativas. É uma fala bastante grave dessa deputada Sônia Wayampi. Ela acabou de emitir uma nota falando sobre isso. Flávio Dino, claro, reagiu e disse que é mau caratismo culpar o governo pelas falas que Lula deu ontem nessa entrevista. Vamos ouvir o que disse Flávio Dino. Este fato, para nós, não altera em nada o dever legal da Polícia Federal de agir. E assim foi feito. E por isso finalizo essa declaração dizendo que é vil, dizendo que é leviana, dizendo que é descabida qualquer vinculação a esses eventos com a política brasileira. Eu fico realmente espantado com o nível de mau caratismo de quem tenta politizar uma investigação séria. Investigação essa que é tão séria que foi feita em defesa da vida e da integridade de um senador de oposição ao nosso governo.
O próprio senador Sérgio Moro disse que não se trata de um atentado político, e sim criminoso contra as ações que ele teve enquanto foi ministro e contra os projetos que ele ainda quer lançar, combatendo o crime organizado. A gente precisa fazer um contexto. Eu não estaria praticando bom jornalismo se eu não fizesse esse contexto. Lula falou que queria se vingar, parafraseando aquele palavrão que ele falou em relação a Sérgio Moro, ontem. Esse plano estava arquitetado desde o ano passado e desde janeiro Moro já estava avisado que era monitorado por essa facção criminosa. Então é leviano, é mau caratismo, como disse o ministro Flávio Dino, relacionar uma coisa à outra. Claro que a frase que Lula proferiu a Sérgio Moro ontem foi bastante infeliz, mas é muito oportunismo de parlamentares que tentam relacionar isso a essa clara tentativa de atentado, a esse ato criminoso dessa facção criminosa, viu?